Vocês, aqui quem fala é o Calda Pro Rádio. Pessoal, hoje eu quero trazer uma dica bacana sobre a fonte do Xbox 360, né? E seja aqui como a do Fat ou a do Slim, do Super Slim, certo? O que é que estava acontecendo, pessoal, né? Ligava o console, você conseguia até jogar ali durante uma hora e meia mais ou menos, até que o console desligava e a fonte ia pro LED vermelho, certo? E para voltar a funcionar, né, você tirava ali o cabo de força, esperava o LED apagar, conectava e ele ia para o laranja novamente. E se você tentasse ligar o console ligaria, né, dava imagem e tal. Só que ele não permanecia mais o mesmo tempo ligado, né? Em poucos minutos acontecia a mesma coisa, né? E logicamente isso já é um sinal de algum problema em referência a aquecimento. Tanto é que quando você tocava na fonte, a fonte estava muito e muito quente, certo? Então aqui eu mais ou menos já sabia exatamente qual era a causa do problema, e no caso era o cooler, certo? Essas fontes elas têm um coolerzinho, né, interno que ajuda a esfriar a fonte, né? Porque se essa fonte ela sobreaquecer, ela vai entrar em proteção, ok? E no caso aqui, né, a fonte, pessoal, estava muito suja, muita poeira, principalmente esse carinha aqui, o cooler, estava muito sujo. Aqui é bom que eu já tentei dar uma limpada, né, tentei fazer, tentar restaurar, fui analisar. E tanta sujeira, até inclusive acumulada aqui, pessoal, que acabou rompendo aqui alguns fiozinhos da bobina, né? Se um desses fiozinhos aqui, pessoal, desses enrolamentos aqui, ele partir, o cooler vai deixar de funcionar, ele não vai mais funcionar, certo? E tem aqui já algumas oxidações, né? Então já fez o vídeo descartar, certo? E aqui o cooler que eu coloquei, pessoal, foi o cooler da fonte do Xbox One Fat. Ele tem uma leve diferença, mas ele tem esse mesmo formatozinho aqui, o mesmo cabinho, e ele vai dar para você encaixar aqui na fonte do Xbox 360 Fat, né? No caso essa fonte aqui, pessoal, é do modelo Jasper. E até aproveitando, pessoal, às vezes tem dúvidas sobre a questão dessas fontes, né, com respeito ao aparelho, é o seguinte, pessoal, foram feitas, no caso, 3 modelos de fonte dessas aqui. No caso, essa daqui, pessoal, é a fonte 150 watts. Essa aqui é a fonte do modelo para o modelo Jasper, né? Já para os modelos anteriores, as fontes elas têm um pouco mais de potência, né? Como lá para os primeiros modelos do 360 Fat, né? Onde a fonte ela tinha até 203, né? Se não me falha a memória, né? De potência, 203 watts, né? Então aqui no caso essa fonte 150 watts, pessoal, ela só serve para o modelo Jasper, né? Se você pegar uma lá de 203, ela vai servir para qualquer aparelho, entendeu? Pois é, pessoal. Então, qual é a grande dica? Faça manutenção nas fontes. O pessoal faz muita manutenção nos consoles e tal, mas faça na fonte também, certo? E jamais porque deu esse problema, porque aqui é o seguinte, se dá esse problema você deixar a fonte esfriar, você joga ali mais uma hora e pouco. Só que isso não é recomendável, pessoal. Nenhum aparelho eletrônico é recomendável que ele trabalhe com excesso de temperatura. Lembrando que até a fonte ela desarmar, ela fica muito quente. Você pega na carcaça, você sente já absurdamente quente. Imagine internamente lá nos componentes, né? Porque uma coisa é a fonte chegar a um pico de temperatura, outra coisa é ela trabalhar de forma constante, né? Isso vai acabar comprometendo o próprio circuito ali, algum componente ou outro, né? E isso pode gerar um problema maior. Então, se você notou até mesmo sem desligar o console não precisa nem desligar a fonte, mas se você notou que a fonte está esquentando muito mesmo, já pode indicar um problema aqui no cooler, né? Às vezes, quando acontece isso, né, não é, pode ser problema ali nos capacitores também, né? Que estão já estão avariados e assim eles comprometem a potência da fonte. E se a fonte também não tiver uma boa potência, ela vai acontecer a mesma coisa, ela vai desligar e ficar com LED vermelho, certo? Mas se a fonte estiver muito quente, é muito provável que seja o cooler aqui com problema, certo? E aí um cooler desse aqui queimando, você não tiver outro, é um pouco chato, porque aí você vai ter que adaptar, dar algum jeito ali de adaptar um outro cooler aqui, né? Ou então comprar outro, que tem esses cooler para vender, certo? Então faça manutenção preventiva também na fonte, né? Porque entra muita poeira, entra muita sujeira, e esse acúmulo, né, pode sim vir a danificar aqui o nosso carinha aqui, o cooler, certo? Como foi o caso,
né? Que como eu disse é porque eu já limpei, deixei limpinho, né? Para mim, porque eu limpo para me analisar e depois constatei que realmente aqui estava partido, né? Alguns fiozinhos aqui da bobina, né? E se partir um fio desse aqui ele não vai funcionar, certo? Então como eu tinha esse outro aqui, já botei no canto, testado e funcionando. Beleza? Bom, essa aí foi a dica, uma dicasinha rapidinha para vocês, espero que vocês tenham gostado, beleza? Qualquer coisa deixa aí nos comentários, né? Se curtiu o vídeo, deixe seu like e peça aquela força, se inscreva no canal, beleza? Dê aquela força aí pra gente continuar crescendo, tá bom? Vou ficando por aqui, forte abraço a todos e fiquem com Deus.